Olá a todos e bem-vindos ao curso de formação de florais de Bach, formação de terapeutas florais. Eu sou Adriana Tanese Nogueira e este é um curso EAD oferecido pelo Instituto Internacional AELA Ser e Saber Consciente. Este é o último vídeo do módulo 5. Vamos fazer uma reflexão sobre os florais de Bach e o que a gente precisa para trabalhar com eles. Ou seja, para receitar, prescrever florais para os outros e para nós mesmos. Primeira coisa, conheça a ti mesmo. Isso daqui é essencial para qualquer trabalho que lide com o humano e que não se limite a ser a aplicação de regras dadas. Se todos somos diferentes, como somos, temos histórias únicas, então precisamos de muito mais do que regras, orientações e prescrições dadas, assim, padronizadas, para encontrar saúde, harmonia, paz, felicidade e etc. E este é um trabalho importantíssimo. Portanto, arregaçar as mangas para conhecer a si mesmo. E vamos ver uma outra motivação para isso. Vamos ver. O floral de Bach trata primeiramente estados emocionais, os quais se tornam, ao longo dos meses e dos anos, sintomas físicos, né? Como a medicina psicossomática demonstrou há muito tempo. Então existe uma inter-relação entre o emocional e o físico. Bom, então os florais de Bach apontam, né, em primeiro lugar, estão de olho no estado emocional. O estado emocional, ele pode ter, como vimos na apresentação dos vários florais, muitas diferentes nuances. Por exemplo, para depressão, para aquilo que uma pessoa que não conhece muito de si mesma e de psicologia chama depressão, a gente pode ver vários florais para isso, porque são vários pontos de vista sobre a depressão e talvez ela fale depressão porque ela não conhece outra palavra, ela não sabe nem explicar direito o que ela sente. Vejam a importância do conhecer-se, do entender exatamente o que se sente. Quanto mais precisa é a nossa compreensão dos estados emocionais, mais precisa será a prescrição dos florais, a escolha dos florais e, portanto, mais efetiva a sua ação. E não só, o próprio terapeuta floral, para poder entender o outro, que vai falar de seus estados emocionais, precisa muito bem conhecer os próprios estados emocionais, porque é a partir de si mesmo que ele vai abarcar o conhecimento do outro. A gente entende o outro a partir de nós. Nós somos os instrumentos de abordagem e conhecimento do outro. E quando falamos em estados emocionais, nós estamos já interpretando. E essa interpretação é sujeita, aliás, ela é consequência de uma crença, de uma determinada cultura, né? Tanto local quanto mais global, que pode não ser a verdade. Pode haver outras interpretações. Portanto, até mesmo no estado emocional está embutido um elemento cognitivo do qual o terapeuta floral deveria prestar atenção, estar atento. E ele vai conseguir fazer isso, né, na medida em que conseguir reconhecer esse elemento cognitivo, cultural, condicionado, contextualizado nos próprios estados emocionais, ou seja, na forma como ele mesmo sente e interpreta o que ele sente. Então, creio que eu tenho demonstrado a importância do processo de autoconhecimento para todos os que trabalham com o humano e com terapias em geral. Como se diz, seja primeiro um ótimo ser humano para depois ser um bom profissional. Só assim você pode ser um bom profissional. Um outro aspecto que eu quero mencionar, o cultivo da percepção sutil, que é uma definição, né? Percepção sutil. Eu uso muitas vezes essa expressão para diferenciá-la da percepção grosseira, que é aquela banal, comum, tradicional. Aqui também tem um elemento cognitivo, porque para mim, na minha vida pessoal, profissional,
A percepção sutil é a percepção normal. Eu normalmente sinto numa certa gradação, coisas até além muito além do visível. Agora, infelizmente, vivemos numa cultura bastante grosseira, na qual coisas mais sutis, mais sensíveis não são vistas, não existem. Então, quando a gente quer trabalhar com os florais de Bach, a gente precisa cultivar essa percepção sutil. Por quê? Porque a gente tem que entender o outro, e a gente entende o outro não só pelas palavras que ele diz, ou pela linguagem corporal, mas também por aquilo que ele não diz, por aquilo que está nas entrelinhas, por aquilo que os olhos dele transmitem, por aquilo que ele cita mais ou cita menos, enfim, pela sensação que eles nos passa. Novamente, a importância do terapeuta conhecer-se para não confundir aquilo que é do outro e aquilo que é dele. Isso daqui em psicanálise se chama transferência e contra-transferência, mas assim, aprimorada num nível sutil, não simplesmente o freudiano tradicional. Mas esse jogo de projeções é comum em todas as relações. Vocês estão fazendo isso mesmo agora comigo e eu faço com vocês. É o comum. Jung dizia que esta é a forma comum de conhecer. Só que a gente precisa ter consciência disso e discernir aquilo que eu estou percebendo de você a partir da minha projeção e aquilo que eu percebo de você, independentemente da minha projeção. Numa sessão de florais é importante levantar vários aspectos, inclusive as doenças que a pessoa pode estar tendo, né? Pode estar no presente ou ter tido no passado. Todos esses elementos dizem respeito à pessoa, ao seu histórico, o que ela está vivendo, o tipo de trabalho, se ela está contente, enfim, quem é essa pessoa. O ponto central, obviamente, é o sintoma emocional que ela está trazendo. A partir desse sintoma, que é como um binóculo, né? O terapeuta floral precisa tentar enxergar outras coisas e, no último caso, minimamente, reconhecer qual é o floral, o floral de fundo dessa pessoa, ou seja, que tipo de personalidade de floral essa pessoa lembra, né? Qual é o sintoma que ela está apresentando, que pode não ter diretamente a ver com esse floral principal, e abordar sempre o sintoma mais superficial, porque a terapia floral é uma terapia por camadas, é como o descascar da cebola. A gente chega no âmago só depois que tiramos as cascas superficiais, e assim precisamos fazer. Não é mesmo percebendo de primeira o problema profundo, vamos ficar ouvindo a primeira queixa, porque às vezes pegar de frente o problema central desestrutura a pessoa muito mais do que não fazer nada. Temos que ir abordando por camadas, porque cada vez que se faz uma camada, se trabalha uma camada com um ou mais florais, estamos dando força, condições, estrutura para essa pessoa poder enfrentar problemáticas mais profundas. Ou seja, não a estamos violentando. E esse é válido para todos os trabalhos, na verdade, terapêuticos. A gente tem que ir chegando ao ponto focal um pouco de cada vez. Eu espero ter ajudado com essas videoaulas. Eu desejo a todos uma grande jornada como terapeutas florais e na compreensão desse mundo maravilhoso das flores. Flores mágicas que nos trazem paz, harmonia e felicidade. Tchau a todos e até outro curso.